sobre a cura pela mente. Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em Terças de Saúde. Obrigado pela presença dos amigos que já estão aqui entrando ao vivo conosco. Daniel, Alcione Ametista. Aliás, tem mais gente aqui, eu tô vendo o númerozinho. Vai deixando o seu oizinho, seu bom dia, tá bom, gente? Já já a gente bate um papo. Obrigado a você que vai ver a gravação. Como é a nossa tradição, sempre começamos as nossas lives com a récita do Decreto do Bom Começo. Vamos lá. Eu sou uno com a fonte divina e sigo o caminho da ação correta. Aqui e agora, onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Escolho manter meus pensamentos alinhados com aquilo que me proporciona o mais alto bem. E minha qualidade de vida reflete esse meu modo de pensar. Amo a vida, amo a mim mesmo e, portanto, amo a todos que me cercam. Irradio paz, estou sempre em segurança e tudo está bem em meu mundo. É nessa disposição, alegria, felicidade que nós avançamos. Arnaldo Sano lá na Twitch TV já está aí presente, bom dia. Alcione está aí presente, está falando que o Valcione também está deixando aí o bom dia para todos. João Leite, obrigado, queridos, pela valiosa presença. Valiosa presença porque é uma valiosa amizade. Obrigado, queridos. Vamos em frente, então. Hoje, uma apresentação especial. Nós vamos falar sobre o curso A Cura pela Mente. Você vai ter bastante coisa bacana que você vai aprender hoje para começar desde já a aplicar isso na sua vida. A partir de já, de imediatamente, você vai terminar essa apresentação, ou já no meio da apresentação, e já vai estar colocando algumas coisas em práticas na sua vida. Bom, é desnecessário dizer para quem já é mais antigo, mas de repente até em respeito aos mais novinhos, quem está chegando agora, então nós temos a Unidarma, que é a nossa plataforma online de cursos, palestras, apresentações, etc., e periodicamente, assim, basicamente toda semana nós colocamos lá conteúdos novos e normalmente um curso novo por mês. Um curso novo por mês. Quem é assinante Unidarma tem acesso a todo o conteúdo. Para simplificar, embora não seja isso, mas para simplificar, resumindo, é igual um Netflix da vida. Você assina, então você tem acesso a todos os cursos. Ponto. É isso que você tem que entender. Ok. Nós vamos iniciar então agora nessa quinta-feira o curso A Cura pela Mente. A Cura pela Mente. Esse curso é baseado num livro do Dr. Kazuo Murakami, muito conhecido o livro dele, Código Divino. Inclusive você pode procurar aí na internet, tem até PDF para baixar também, etc e tal. Código Divino do Dr. Kazuo Murakami, um geneticista, pesquisador geneticista, e ele então vai trazer insights, ideias muito interessantes. Nós pegamos esse texto base e transformamos isso num curso. Claro, quem é da Unidarma já sabe, a gente não fica restrito ali o curso, lendo linha por linha, parágrafo por parágrafo, não é nada disso. A gente pega aquele texto base como inspiração e desenvolve o próprio curso. Então o curso vai se chamar A Cura pela Mente. Agora, estou fazendo toda essa introdução, já que hoje é terça-feira, Terças de Saúde, para adentrar você nesse universo da cura mental, que você vai entender também que é uma cura genética, nós também vamos entender isso, afinal o Dr. Kazuo é um geneticista, e eu quero que desde já você comece, pelo menos, a dominar os conceitos básicos dessa interação da genética com a sua mente e vice-versa. Entendeu, pessoal? Mas, Cris, genética, o que é genética? Bom, vamos começar. Genética vem dos genes. Eu vou dizer assim de uma forma bem resumida para todo mundo entender, tá bom, pessoal? Os genes são pedacinhos de um material genético chamado DNA. Essa palavrinha você já deve ter ouvido na escola, DNA. Então, os genes são os pedacinhos do DNA. Esses pedacinhos do DNA, eles carregam as informações sobre nós mesmos. Então, veja, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a sua estatura,
as suas propensões para ter ou não ter uma doença, as suas propensões para ter ou não ter um talento, tudo isso são informações armazenadas nos pedacinhos do DNA que constituem todo o seu corpo. E isso são os genes. É mais ou menos assim, para simplificar bem mesmo. Você é um padeiro, tem uma padaria. E agora você trouxe o seu filho para trabalhar com você. Você vai ensinar o seu filho a fazer o pão. Como é que coloca o fermento, o tempo que o pão tem que ficar, etc. e tal. Os genes são isso. Os genes são essas informações que o pai vai transmitindo para o filho e o filho vai transmitindo para o filho dele, etc, etc, etc. Então, como eu falei, os nossos genes vão transmitindo essas informações, só que, em vez de ensinar a fazer pão, eles vão determinar essas coisas, tá? Como eu falei, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, se o meu cabelo é mais liso, se é mais crespo, até mesmo, assim, se você é um potencial candidato a ser um atleta olímpico ou não, né? Só que nós temos uma ideia muito equivocada, e aí que está o brilhantismo do trabalho, da pesquisa, desse brilhante geneticista, o Dr. Kazuo Murakami, que é o seguinte: como o conhecimento até então ele era restrito, porque você sabe, hoje a ciência está evoluindo muito, a tecnologia, a inteligência artificial, tal, etc. Mas até pouco tempo atrás, até antes você vê, a descoberta, o dissecar o genoma humano é uma coisa relativamente recente. É uma coisa muito, muito recente dentro de uma linha histórica. Foi ontem, né, que conseguiram decifrar o genoma humano. Então, até então, havia-se uma ideia equivocada que era o seguinte: a pessoa tinha um determinado problema, é hereditário. É hereditário. E essa ideia de ser uma coisa hereditária, de ser uma coisa genética, ficou no inconsciente coletivo de todo mundo. Entendeu? Genético assim, ou hereditário da seguinte forma: meu pai teve um problema cardíaco, o meu avô também teve um problema cardíaco, o meu tataravô também tinha problema no coração, logo eu vou ter problema cardíaco. Essa era a ideia equivocada. Aí o Dr. Kazuo disse que não é assim. A sua hereditariedade não é um sinônimo de karma, não é um sinônimo de destino. Não é porque seu pai teve uma coisa que agora você vai ter que ter. Não é assim, não. Não é desse jeito, não. Entendeu? Então, nesse curso, A Cura pela Mente, nós vamos aprender uma coisa. Na verdade, já estamos aprendendo aqui, mas no curso a gente vai esmiuçar em detalhes o seguinte: que os nossos genes, eles não são imutáveis. Não é assim, pronto, acabou, é desse jeito, não tem mais jeito. Não, não é assim. Os nossos genes, olha que coisa maravilhosa, eles vão se alterar, eles vão se modificando dependendo de determinados fatores que acontecem na sua vida, entendeu? Aliás, o Dr. Kazuo Murakami, ele explica isso de uma forma bem interessante. Ele diz assim, ó, vou até dar um exemplo, eu vou colocando vários exemplos para facilitar o entendimento, tá? Vocês já viram aquele, na sua casa, possivelmente tem, o pessoal que mora aí em casa, em apartamento, normalmente vai ter aquele quadro de distribuição, já viu? Aquela caixinha que você abre a tampa assim, tem um monte de chavinha, né? Às vezes tem casa que tem mais, tem casa que tem menos. Então você tem aquelas chavinhas, numa empresa, nossa, tem vários quadros de distribuição, várias chavinhas. Então, aliás, eu estou falando isso porque domingo agora, antes de ontem, né? Eu fui trocar um chuveiro na casa de um amigo, que ele pediu para mim e tal, fui lá trocar o chuveiro dele, que eu também sou eletricista, viu? Aí desliguei as chavinhas do quadro de distribuição. Então, tec, 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 beleza, desligou tudo. A genética, os seus pedacinhos de DNA é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Os nossos genes, eles são como que tomadinhas, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Então você tem milhares de genes espalhados pelo seu corpo, umas delas estão ligadas, outras estão desligadas. E as que estão ligadas,
os genes que estão ligados na tomadinha aí do quadro de distribuição, e você vai entender também que o quadro de distribuição é a sua mente, por isso o curso A Cura pela Mente, as que estão ligadas no quadro de distribuição estão determinando aquilo que você é. E as que estão desligadas, estão desligadas. E aí que você tem que entender, aí que está vamos dizer, o pulo do gato. A maior parte dos nossos genes, a grande totalidade, está inativa. Está desligado. Dr. Kazuo quem fala. Nós temos apenas, mais ou menos assim, uns 5% dos seus genes estão ligados no quadro de distribuição da mente, uns 5% está ligado. A maioria está desligado. E, assim, essas tomadinhas, digamos, para o bem ou para o mal. Então, veja, potencialmente falando, preste muita atenção agora, potencialmente falando, você possui genes para disparar no seu corpo um câncer, diabetes, uma úlcera, uma propensão a um Alzheimer, por exemplo. Todas essas chavinhas estão aí. Elas podem estar desligadas, ok? Mesmo porque, pega a visão, raciocina comigo. Se o ser humano, vamos pegar o ser humano em geral, não tivesse esses genes, seja desligados, ele não iria desencadear isso, entendeu? Por exemplo, se ele não tivesse um gene para ter uma propensão a uma doença cardíaca, um câncer, ele nunca teria isso. Por que que tem? Porque está lá a tomadinha. Ela estava desligada. Aí aconteceu alguma coisa que alguém abriu o quadro de distribuição e ligou lá a tomadinha. E aí aquela doença começa a se manifestar na pessoa. Não é só coisa ruim, é qualquer coisa. Coisas positivas também. Você tem o gene, por exemplo, de ser um brilhante intelectual, um cantor, um poeta, um escultor, pintor, sei lá, mas está desligado. Esse potencial a gente pode ir lá, ligar isso, entendeu? Pode ligar isso. Mas tudo depende do quadro de distribuição. E o quadro de distribuição é a sua cabeça. E aí o Dr. Kazuo, e aí que está o trabalho dele, e nós vamos, então, mergulhar, entender. Bom, aqui, antes de avançar, se você for esperto, você já está pensando, nossa, que coisa interessante, né? Que coisa maravilhosa. Realmente, olha, potenciais, quando a gente usa a expressão potenciais adormecidos, é isso. Potenciais adormecidos são chavinhas que estão desligadas, caramba, e mais de 90% dessas chavinhas, para o bem ou para o mal, estão desligadas. E se eu dominar a arte de saber exatamente qual chavinha eu vou ligar e qual chavinha eu vou desligar? É o que nós vamos aprender nesse curso, A Cura pela Mente, entendeu? Mas aqui, já de cara, eu vou te dar 3 caminhos para você começar a ter um controle sobre tudo isso. A primeira ação prática que você deve ter para ligar ou desligar, ligar o positivo e desligar o negativo, vamos dizer assim, né? Ligar as coisas boas e desligar as coisas ruins. A primeira coisa é básica, isso aí não é segredo para ninguém. Prática de atividades físicas, boa alimentação. Isso aí, né? Não estou revelando segredo nenhum. Atividade física, boa alimentação. Se você pega todos os vídeos aqui de terças-feira, terças de saúde, como que eu falo disso, né? Falo disso bastante. Ok, então não vou perder tempo com isso. O segundo segredinho para ligar e desligar as chavinhas, você também já me ouviu falando. O meio ambiente que me cerca. O lugar. Aí eu pego no pé do pessoal, né? Gente, vamos deixar a casa organizada, ambiente organizado. Tem gente que vive na bagunça, tem gente que vive na sujeira. Por quê? Porque por causa de uma reação, vamos dizer, se os nossos genes espelho, você está num ambiente desordenado, bagunçado, você leva essa bagunça para dentro. Aí vamos ligar a chave da bagunça, vamos bagunçar aqui dentro do quadro de distribuição. E ambiente bagunçado não é só aspecto material não, tá?
De repente é um ambiente muito elegante, muito chique, mas é cheio de discórdia, pessoas brigando, um trapaceando o outro, um que fala mal do outro. Você vive, como o pessoal fala, naquele inferno. Tudo isso afeta a sua cabeça, bagunça o seu quadro de distribuição, entendeu? Então veja, primeira coisa, boa alimentação, boa atividade física. Segunda coisa, eu tenho que gerenciar o meu ambiente. Isso está me deixando mais saudável ou mais doente. Inclusive tem outro curso lá na Unidarma, mais antigão, o curso de Feng Shui. Eu falo assim, é um curso antigo, mas é atual, porque o Feng Shui é uma técnica milenar. Então são conhecimentos milenares, que esse curso foi feito há alguns anos atrás, mas podia ter sido feito há 500, há 1000 anos atrás, é o mesmo curso. E a gente aprende no Feng Shui, ou Feng Shui, como o pessoal fala no Brasil, que o ambiente afeta a minha realidade, e é exatamente isso que o Dr. Kazu está dizendo. E o terceiro ponto, e aí está o mais importante. E esse ponto, digo, reafirmo e repetirei quantas vezes foram necessárias. É mais importante que os dois anteriores. Esse terceiro ponto é mais importante que a atividade física, que a alimentação e que o ambiente. É mais importante. Não é de igual para igual, não. É mais importante. O que é? Os pensamentos. As crenças. Posso provar isso para você. Você vê, nós temos exemplos históricos de pessoas que passaram por privações terríveis. A exemplo do clássico, né, do Viktor Frankl, O Sentido da Vida, que ficou preso lá no campo de concentração. Mas dentro dele, a cabeça dele, ele se cultivava, ele não deixava que o ambiente externo destruísse a psicologia dele. Então, mais importante, a atitude mental. Meus pensamentos, as minhas crenças. Alimentação, perfeito, vamos cuidar. Atividade física, sim, vamos ter. Ambiente organizado, limpo, convívio com pessoas agradáveis, ótimo, vamos ter tudo isso. Mas o mais importante, a atitude mental. Você chega no médico, faz lá, como eu brinco, né, um exame. Aí o médico fala, ó, você tá com, eu tô vendo aqui no seu exame, você tá com essa doença X. Qualquer coisa, tá? Pode ser uma coisa grave, você tá com câncer. Ok. Esse câncer vai simplesmente passar ou vai ser fatal, dependendo de como você reage àquilo. De como você reage. Porque tem gente que fala, como aprendi lá com o Cris Armeida, é uma experiência. Estou atravessando essa experiência do câncer, vou tirar aprendizados, vai ser um período para eu aprender a cuidar melhor de mim, vou manter a minha mente positivada, vou passar por essas experiências e daqui a alguns meses eu vou contar para as pessoas o que elas precisam fazer para superar essa doença. Essa é uma postura mental. A outra postura mental é a pessoa entrar em desespero e falar, ferrou. Deixa eu fazer meu testamento. O que vai ser da minha vida agora? Começa a rezar desesperado. Não que rezar seja ruim, mas a pessoa faz aquela reza desesperadora. Quer dizer, ela entra no estado mental destrutivo. Então, dependendo de como a pessoa reage a uma informação, ela vai ter um resultado diferente. E olha, o Dr. Kazu até colocou lá nesse livro, Código Divino, que essa mudança, ela não é assim uma mudança demorada, viu, pessoal? Não é uma coisa assim, vai levar anos para... Eu vou pensar numa coisa, vai levar... Não é questão de anos, não. Por isso, ele dá exemplo assim, de pessoas que passam por um trauma, da noite para o dia, o cabelo inteirinho da pessoa fica branco. Menos de 24 horas, ela passou por um trauma, um estresse muito violento, alguma coisa assim muito terrível. Da noite para o dia, os genes, já o cabelo ficou branco. Em menos de 24 horas, ele mostra isso, ele mostra exemplos disso, concretos. Por isso que essa analogia do quadro de distribuição, as chavinhas, liga, desliga, desliga, liga, liga, desliga, é interessante. Porque é exatamente assim. É exatamente assim. Daí, então, meu amigo, minha amiga,
o nosso esforço diário aqui. Por isso que eu estou aqui todo dia, 8 da manhã. Para quê? Para trazer para você positividade. Para a gente ligar as chavinhas do bem. Por isso que todo dia a gente começa as lives fazendo a récita do decreto do bom começo. Eu sou uno com a fonte divina, sigo o caminho da ação correta, tudo está bem no meu mundo. Eu estou ligando as chavinhas positivas. De segunda a sexta-feira, 5 da tarde, a gente faz as mentalizações. Hoje vai ter de novo. Hoje mentalização para a saúde. Mentaliza, eu sou saúde, amor, eu sou prosperidade, eu sou isso, eu sou aquilo. Para quê? Para ligando as chavinhas. Pessoal que é assinante Unidarma, tem lá as mentalizações da semana, que toda semana eu coloco um áudio novo para as pessoas ouvirem naquela semana, todo dia. Você coloca o áudio, aperta o play, fica lá ouvindo. É isso, para ligar os botõezinhos, as chavinhas positivas, entendeu? Então, se você está acompanhando todo esse trabalho, você está no fluxo. Agora, pergunto para você, essa é a realidade da maioria das pessoas? A cabeça... Gente, eu vou dizer assim, vou falar brincando e sério ao mesmo tempo. Brincando e sério. O povo está doido. A cabeça das pessoas, elas estão perdidas. Perdidas, feito baratas tontas. Corre para lá, corre, trabalha. Aí chega em casa, come na frente da televisão, assistindo o jornal funeral. Aí come, o povo está morrendo, e o povo vai comendo. Explodiu uma bomba, e o povo comendo. Terminou o jornal funeral, terminei a minha janta, coloca lá o prato, agora vamos ver a novela. Aí assiste novela, um que está traindo o outro, um que está passando a perna no outro, o rico que judia dos pobrinhos, tal, etc. Você começa a ficar com raiva dos pobres, começa a desconfiar que o seu marido também deve estar te traindo, porque o marido lá da novela está traindo, tal, etc. Terminou, agora eu vou relaxar, vou ver um filme. E o filme é tiroteio, morte, assassinato, sangue, você tem que desviar para não ver uma bala da televisão. Aí agora eu vou deitar. Aí pega o celular, fica lá com aquela luz queimando a sua retícula, a rede social. O povo está ficando doido. E não percebem que estão num processo de autodestruição. Não percebem. Na verdade, são zumbis digitais. Né? São zumbis. As pessoas não percebem mais. Não percebem mais. A maioria da humanidade, falo isso sem medo de errar, está num processo de autodestruição. E aí o quadro de distribuição fica como? Só vai desligando os genes positivos, vai ligando os genes negativos. Você percebeu como o número de pessoas doentes está aumentando cada vez mais? Presta atenção. Não era assim, não. Não era assim, Cris, sempre foi assim. Não foi sempre, não. As pessoas estão ficando mais doentes do que nunca. Olha aí seu vizinho, seu parente, seu amigo, não sei o quê. Parece que o número de pessoas adoecendo está aumentando de uma forma assustadora. Farmácia que está abrindo. Antigamente, quando eu era criança, tinha bar em todo lado, né? Cada esquina tinha um bar. Aí passou um tempo, né, na minha adolescência, juventude, cada esquina tinha uma igreja. Qual que é a nova onda? Agora cada esquina tem uma farmácia. Presta atenção. Presta atenção se isso não está acontecendo na sua cidade. Cada esquina parece que está abrindo uma farmácia nova, entendeu? Então, a cura pela mente. Novo curso da Unidarma. Estou aqui oficialmente convidando você. É desnecessário falar novamente, porque se você acompanha o nosso canal, você já sabe. A Unidarma funciona por meio de uma assinatura. Você se torna assinante, tem acesso a todos os conteúdos. Não é só esse curso, não. Você tem acesso a tudo. A Unidarma são 23 anos. 23 anos de existência. Levando positividade, ligando chavinhas positivas. 23 anos transmitindo conhecimento que transforma. Você se torna assinante, você acessa todo o conteúdo. Mas se tornando assinante, você então vai participar conosco. Começa nessa quinta-feira o curso A Cura pela Mente. Quero muito que você participe, tá? Cris Armeida, como é que eu faço para participar? É só acessar unidarma.com, unidarma.com. Abre o navegador e digita agora unidarma.com.
Faz lá a sua assinatura e você vai participar conosco desse curso. Tá bom, gente? Mas então o recado está dado. Começa a prestar mais atenção. Começa aquela atenção com mais carinho, com mais zelo pelo seu próprio pensar. Isso vai transformar positivamente a sua vida. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você.